No comércio exterior, nós temos uma situação sui generis. Já tentou devolver alguma mercadoria ou algo que era da sua obrigação e não conseguiu? Abriu um boleto e viu que o valor estava muito aquém, muito além do que você imaginava a conta que fosse chegar? Eis aqui um mistério. Vamos falar hoje a respeito de sobreestadia de container. Para isso, estou aqui com o meu partner, meu sócio, para falar a respeito da sobreestadia da demurrage e da detention. Sidney, conta para a gente como é que é essa história no comércio exterior hoje. Bom, primeiro é, como sempre, muito legal a gente fazer esse podcast, porque esse podcast, a ideia é sempre trazer temas atuais em relação ao comércio exterior e para a gente trazer, ou pelo menos tentar traduzir o juridiquês do comércio exterior para as nossas atividades. Então, o podcast, o Papo de Comex, ele tem essa visão mais prática. E voltando à questão sobre a estadia de container, o que é extremamente interessante sobre a estadia de container, primeiro é que é um dos grandes problemas da atualidade, né? No comércio exterior, temos vários problemas, mas indiscutivelmente a sobreestadia acaba sendo um problema muito grande, quer com relação na importação, que a gente chama de demurrage, quer com relação à exportação, que a gente chama de detention, né? Aqui no Brasil. Mas a demurrage de container, como eu sempre comento e a gente sempre discute, é um tema novo. É um tema novo que eu quero dizer do ponto de vista jurídico. Por que ele é um tema novo do ponto de vista jurídico? Porque é um debate que nasceu em 1993. Antes disso não tinha. O próprio container ele foi introduzido dentro da sociedade, dentro do comércio exterior, na década de 80. E até então ninguém cobrava demurrage, não existia essa cultura. Em 93, o que aconteceu? Os armadores começaram a se preocupar. Por quê? Porque o comerciante, o empresário, ele pegava o container que ele trazia as mercadorias e utilizava como pulmão de armazém. Então ele olhava para o armazém dele e falava assim, não tenho espaço. Vou deixar ela guardadinha aqui. Vou deixar guardada porque realmente o container é um grande equipamento, né? E é maravilhoso, protege a carga. Então muitos empresários, não só no Brasil, como no mundo, via o container como um pulmão, como uma extensão da sua armazenagem. E, naturalmente, existe um número limitado de containers, em que pese a gente olhar a quantidade de container que trafega no mundo, mas o armador não consegue comprar tanto container, né? Se ele não consegue comprar tanto container, ele precisa realizar a exportação das mercadorias, ele precisa realizar é um ativo, ele precisa dar dele para fazer outras importações, outros embarques. É um ativo. E aí, um dia, um gênio, falou assim, como que a gente pode fazer com que as pessoas devolvam o container? Aí um gênio falou assim, já sei. Nós temos, dentro do sistema jurídico, não só no Brasil, como no mundo, porque o direito marítimo, quando a gente fala em direito marítimo, nós estamos falando de um direito que ele é muito parecido no mundo todo. Então, quando eu tenho, por exemplo, um conhecimento de transporte marítimo, eu vou ter ele na China, no Brasil, nos Estados Unidos, ou seja, ele é um direito cosmopolita, que interessante. E aí tiveram uma ideia de fazer o seguinte, a gente já cobra um valor por uso de navio, que é o que a gente chama de demurrage, ou a sobreestadia. Ele nasce, então, na realidade, de um contrato chamado voyage port, onde é um contrato em que o afretador, quem não tinha navio, pegava o navio de quem tem um navio, ou seja, o armador, ficava um período. Se passasse aquele período, era criada a sobreestadia. Então, a origem vem do navio, da questão do navio. A origem vem do navio, olha que interessante. E nós estamos falando a estadia e sobreestadia no direito brasileiro é regulado desde 1850, com o Código Comercial, que ainda é válido. Até hoje o Código Comercial está aí. Então, o que acontece? Alguém olhou e falou assim, poxa, se nós temos a sobreestadia num contrato de uso de navio, por que não utilizar isto no uso do container? Então, o que aconteceu? Nasceu assim, o termo de responsabilidade de uso de container. Isso eu estou falando em 1993. Olha quanto tempo. Aí usa a expressão demurrage e detention. Como é que diferencia essas duas? A demurrage é quando numa importação, a mercadoria ou o container desce do navio, fica na instalação portuária ou em outro lugar qualquer que seja, e eu
não entrego dentro do tempo fixado, a estadia, ou normalmente conhecida hoje em dia como free time. Né? Que é acordado em que momento isso? Hoje ele é acordado no termo de responsabilidade. E esse termo de responsabilidade, o que acontece? Mas eu negocio esses dias? Não, só para a gente entender. Você não negocia. Só para a gente voltar no passado, antigamente o free time era de 30 dias. Extenso? Era extenso, era 30 dias. Então, foi a forma que o armador teve de obrigar, ou pelo menos pensar, em criar uma nova cultura entre os empresários para devolver o container. Então, olha que interessante. No passado, então, eu tinha 30 dias no free time, onde nascia o termo de responsabilidade de devolução de container. E onde tinha um valor. Esse valor no passado era em torno de $8, $6. Os valores eram realmente baixos, que ele não tinha uma função de enriquecimento, ele tinha uma função de realmente obrigar, conscientizar a devolver. Fazer você devolver meu equipamento. Para devolver o equipamento. E aí o que aconteceu? Nasceu assim a grande quantidade de ações de demurrage de container. E no caminhar dessa história, de repente, um armador falou assim, eu posso também ter mais uma fonte de rendimento com relação ao serviço que eu presto. Porque, veja bem, qual que é a remuneração do armador, do transportador marítimo? Frete. Isso, é o frete. Ele falou, poxa, mas eu posso criar alguma coisa nova. Foi aí que nós começamos a reparar que a demurrage começou a escalar. Então, você olhando na história, você vai ver que até o ano 2000 chegava a um valor de $20, $30. Os tribunais começaram a entender melhor. Não impactava tanto na conta final do importador. Não impactava tanto. A jurisprudência começou a entender melhor, né? Os juízes começaram a melhorar o entendimento sobre a demurrage de container. E aquilo foi se pacificando. Bastava o quê? Bastava entrar com a ação de cobrança, apresenta o termo de responsabilidade, o cara anuiu. Anuiu e valeu. Vai pagar. Tinha uma tabela, tem a tabela, quando retirou, quando devolveu, e vai pagar. Ou seja, a situação funcionava e era uma cláusula indenizatória. Mas, com o passar do tempo, os armadores no mundo todo resolveram melhorar o valor de demurrage. Ou seja, já que é uma cláusula, e entendida até então como uma cláusula de indenização, eles falaram, puxa, que legal, eu posso cobrar um valor maior. Então, a gente vai olhando o seguinte, no gráfico... Não tinha limite, não é tinha, o infinito e além. É o infinito e além. Nós já tivemos no escritório casos em demurrage de $300, $400 ao dia. Ao dia. Então a gente começa com $10, $8 no passado, em 93. Um container de 20 peças, por exemplo. Um de 20. Hoje nós temos os containers, os reefers, onde tem $400 por dia. Os valores são diferenciados, naturalmente. Os valores são diferenciados, o equipamento é outro, enfim. E a situação vinha se mantendo dessa forma. Eu sempre comentava o seguinte, havia um empobrecimento do empresário, do importador ou do exportador, porque os valores de indenizações eram muito altos. E é interessante a gente observar nesse meio tempo que as empresas elas entenderam a necessidade de devolver o container. É óbvio, o mercado foi educado com os valores elevados de indenização. Começou a se preocupar com o período do free time para cumprir. Para cumprir os 30 dias. O que o armador fez? Diminuiu o free time. Então, hoje nós temos free times de 7 dias, de 10 dias. E as empresas grandes que negociam, que têm um valor forte de movimentação, chegam a ter 20 dias de free time e algumas exceções até 30 dias. Isso também pode ser negociado, então, no momento da contratação do transporte? Então, ele pode sim ser negociado, Débora, mas ele tem que ser negociado da seguinte forma, só com os grandes players. Vai um importador que traz, por exemplo, 2 containers por mês... Ele sequer é atendido. Ele não tem o poder de barganha para negociar com o cara um período de free time maior ou um valor menor? Não tem condições de fazer isso, né? Então, a demurrage, ela se instalou efetivamente dentro da cultura do comércio exterior. Indiscutivelmente, hoje, por mais que a gente fale, eu não concordo em pagar, é terapia. Porque você vai ter que pagar... Dá para ter um desânimo defender a ação de cobrança de demurrage, né?
deixava... Você falava, eu não vou ganhar, já sei que eu não vou ganhar. Eu posso ganhar tempo, no máximo. Exatamente, podia ganhar tempo e não ganhava, a jurisprudência estava firme E e só forte. se não tivesse o termo de responsabilidade. Era a única só... situação. As situações eram pontuais. Era se não tivesse termo de responsabilidade, a jurisprudência vacilava, e porque a gente não tinha o valor, né? Qual é o valor da demurge? Ou quando não se provava a devolução do container no armazém. Aí não dava para fechar a conta. Não dava para fechar a conta, era uma prova do armador. Nós, como advogados de importadores e exportadores, nós utilizávamos como linha de defesa, dizendo, olha, a prova constitutiva de fechar, para a gente fazer a conta, é do armador. A partir do armador, que o armador não apresentou isso, então está valendo, e aí a gente conseguia resolver. O que me chama a atenção que você está falando é que do Poder Judiciário, que eu até comentei, não havia muito campo para você fazer a defesa da demurge. Eis que, com a situação da pandemia, o número de denúncias contra os transportadores, armadores, cresceu infinitamente. Consegue lembrar, assim, de situações que eram comuns na cobrança da sobreestadia e que hoje mudaram bastante? Então, a ANTAQ ela é uma agência reguladora muito séria, né? Com outras agências reguladoras que nós temos no Brasil, eu só posso falar da ANTAQ, que é a que mais nós convivemos diariamente, né? A ANTAQ, na realidade, ela começou a analisar essas denúncias, começou a analisar e fazer um perfil do que poderia ser ou não cobrado. Porque aí eu lembro o seguinte, para o Poder Judiciário, valia tudo. Ou seja... Bastava o termo. Bastava o termo, não devolveu e vamos embora. E a jurisprudência se firmou fortemente em favor do armador. Tá? Fortemente. A ANTAQ, como agente regulador, falou, não, gente, pera, não deve funcionar assim. Eu sei que o armador é grande, e aí eu volto de novo àquilo que você perguntou. Você falou assim, mas em que momento que o importador ou o exportador consegue negociar com o armador? Não consegue. Só os grandes players. Os grandes players são poucos, se a gente analisar em comércio exterior. O que move realmente o comércio exterior são os pequenos players, os pequenos importadores, os pequenos exportadores. E quando eu falo isso, são empresas que trazem 10, 20, 30 contêineres por mês. Continuam sendo pequenos. É óbvio que o volume é grande, mas eles continuam sendo pequenos e não conseguem sentar à mesa, por exemplo, com um diretor comercial de uma MSC, Perfeito. de uma CMA-CGM, dos grandes armadores para negociar, né? Então, Agora, isso não significa dizer que a contagem sempre foi feita, a cobrança sempre foi feita da forma correta. Também não. Não, mas aí voltando só, a ANTAQ foi a grande boia de salvação para o importador e para o exportador. Como agente regulador, ela falou, pá, a gente precisa melhorar isso daqui. Vamos ver os casos de exceções. Vamos ver os casos... Excessos? Cobrança? Excessos? Não, de exceções em que a gente não permitiria a cobrança de demurge. Como, por exemplo, a questão de demurge, vamos falar o seguinte, se há um problema da entrega do container por conta da instalação portuária. Vamos imaginar o seguinte, a instalação portuária, ela tem um maquinário dela que ela não consegue, que quebrou, que não consegue dar vazão ou não consegue colocar nos caminhões que chegam lá para pegar o container. Posso cobrar durante esse período? Posso cobrar? Ela veio regular, então, né? A ANTAQ veio definir quais são as situações que não se deve cobrar. Perfeito. Suspende. Né? Então, eu tenho o free time de 7, 20, 30, seja o exemplo que você queira dar. Mercadoria foi desembaraçada, está tudo certo para carregar, e, de repente, o terminal não dá janela para eu retirar a mercadoria, por exemplo. Perfeito. Né? A ANTAQ faz o quê? Ela entende esse agente intermediário, que faz parte da cadeia logística do armador, para que fique suspenso, então, durante esse período. É o chamado... A ANTAQ, ela regulou de uma forma tão bacana que hoje existe o risco de atividade. Né? Então, ela definiu a ANTAQ de quem é a culpa por alguma coisa que possa acontecer. Alocação de responsabilidade. A culpa é desse. A culpa é desse se acontecer situação, isso, se acontecer aquilo. Desde que provado. Desde que provado. Vamos imaginar o seguinte. O container é devidamente entregue, tá, no prazo de
8 dias. Antes até. O importador ele vai lá, registra a ADI, dê canal verde, ele sai, libera e volta, tá? Vamos imaginar que na volta... Volta, você fala entregar no depot. Para entregar aqui em Santos ou no depot, no terminal de vazio. Vamos imaginar que no meio do caminho, o caminhão quebre. Ele estava dentro do free time. O caminhão quebrou. De quem é a culpa? Aí a ANTAQ falou assim, nesse caso, a culpa é do importador que não devolveu no tempo. Mas o caminhão quebrou. Aí o importador pode reclamar o direito dele. Mas ele teria que pagar, então. Você está dizendo que está sob a responsabilidade dele. Ele paga essa demurge e depois ele vai lá contra a transportadora, se for o caso. Se for o caso. Vamos imaginar, vamos imaginar que ele vai entregar o container para a MSC. Tá? Ele vai entregar o container para a MSC, ele vai pagar a MSC e depois ele vai virar para o transportador rodoviário dele e falar assim, amigo, eu tinha uma demurge que eu paguei por sua causa, porque o caminhão quebrou, eu sinto muito, lamento por você, mas eu não vou ficar com essa indenização, com esse prejuízo. Então, eu paguei, está aqui e você me devolve. Então, a ANTAQ resolveu esses problemas. Nós tínhamos algumas resoluções, 112, 62... E agora o acórdão que parece que definiu bem essa questão no final do ano. Então, alocando responsabilidade e definindo quem participa da operação junto com o transportador. Então, que é o recinto alfandegado, isso, o depot, né? Se algum problema tiver no momento na devolução com esses agentes, necessariamente, a minha cobrança está suspensa, a contagem está suspensa. Então, a ANTAQ ela fez um trabalho muito interessante. Eu vou voltar para a ANTAQ para as situações em que ela acaba regularizando, que é bem bacana, porque é importante até mesmo para que o importador ou exportador conheça seus direitos com mais precisão, tenha mais conhecimento da situação e não acabe pagando indevidamente alguma coisa. Então, vamos imaginar o seguinte, a mesma história do caminhão voltando. O caminhão voltou no tempo certo, o importador cumpriu o free time, né? Cumpriu o free time, chega aqui para devolver no depot. Bate lá no depot e fala, oi. Dentro do free time, ele está dentro do free time, tá dentro? Oi, tudo bem, depot? Eu vim devolver o container. E o depot, para quem não sabe, é o pulmão que o armador utiliza, um armazém, para ele depositar os containers vazios lá. Então, o container devolvido vazio, ele vai verificar se está limpo, se varreu. Essa é uma obrigação, além de tudo. É uma devolução do container na forma que ele retirou. Vazio e limpo. Tem que sempre devolver vazio e limpo. Ainda tem esse custo, mas essa é uma história para um outro episódio. Um outro episódio. Mas vamos lá. Então, ele é o gestor do container vazio, que é o depot. Certo. Tá? O que acontece? O depot fala assim, eu não tenho lugar porque eu teve uma importação muito grande, o movimento cresceu muito, eu não tenho onde depositar este container. Recusa a receber. Fala, volte mais tarde, quando eu tiver um tempo, eu te ligo, fique tranquilo. Ou seja, vamos imaginar que ele levou 10 dias para conseguir lugar para devolver o container. A ANTAQ fala, opa, nesse caso não tem demurge. Desde que... não tem iniciado, né? Interrompe, ele conta desde o primeiro dia, como é que é a expressão que eles usam? Primeiro dia da comprovação da tentativa de devolução. Da tentativa de devolução. E o que é interessante, o que a gente vê, é a necessidade de ter uma documentação forte. Qual é a documentação forte? Um e-mail. Olha que legal. Ou seja, eu não preciso me preocupar, olha, eu tenho que fazer uma notificação judicial em 3 dias, assinado. Mas cria uma formalidade, né? Cria formalidade. Né? Outro dia a gente estava num debate no escritório, num caso semelhante, em que um cliente ele conseguiu a negativa por telefone. E você falou, isso não é prova. Eu não consigo levar isso para o juiz para falar assim, você não deve nada. Porque a gente não tem essa prova de interromper a demurge. A orientação é criar evidências para que no futuro, se você for cobrado, você consiga... Primeiro, você consiga fazer a devolução, porque senão você não fecha a conta. Isso, se não chegar no depot. Então, você ainda existem situações no escritório em que ele não consegue devolver. Não consegue chegar no depot. Ainda tem que entrar com a ação para conseguir fazer o... Qual caso, por exemplo, que teríamos que entrar com a ação? Esse é um caso, inclusive. Você não tem janela no terminal, o terminal não dá janela, esse já é uma situação de obrigação de fazer, na minha visão. Sim. Né?
que você pede para que dê a janela para você poder entregar, desde que a mercadoria esteja completamente desembaraçada. Outra, você não tem no depot nenhuma situação, entrega proibida. Entrega proibida. É uma forma também que tem que suspender a contagem da demurragem. Essa questão me lembra casos, a gente tem até com bastante frequência no escritório, casos em que o importador quer devolver o container e o armador fala, não, você está devendo demurrage. Se você está devendo de outros embarques, você fala. De outros, mas não, do mesmo. Ah, não, desse mesmo? Ele fala assim... ele já incorreu, então... Ele já está em demurrage. Ele já perdeu o free time. Ele já perdeu o free time, já está... O reloginho dele está correndo. Já está correndo. Vamos imaginar que ele está devendo 5 dias de demurrage. Tá? Aí o depot fala assim, olha, eu tenho uma notificação aqui do armador que eu não posso receber o seu container, ou pior... O armador fala assim, eu não vou te dizer qual é o depot para você devolver. Aí o importador fala, por quê? Eu quero devolver. Porque você está devendo aqui 5 dias. Paga antecipado. Paga antecipado, eu te conto tudo. Ou seja, isso é ilegal. Não é um mecanismo jurídico. Aliás, ele infla automaticamente a conta. Porque olha que interessante. Ele precisa do container para fazer novos negócios. Mas, ao mesmo tempo, ele fala assim, não, eu não quero receber o container se você não me pagar antecipadamente. Também não consigo fechar essa conta, porque não entregou. Não entregou. E nesses casos, aí não tem jeito, aí é tudo ação judicial. Tá? Mas aí é regulado, não é nem para LANTAC. Esses casos excepcionais, ele está já com uma jurisprudência pacificada no próprio Tribunal de Justiça. Ou seja, a jurisprudência hoje dos tribunais, ela autoriza a gente suspender e não pagar esse período em que eu quero devolver e o armador não recebe porque ele está cobrando antecipadamente a demurragem de container. Estou lembrando de uma situação que você falou agora. O cara está num canal vermelho, por exemplo, e ele vai pedir para a alfândega autorização para desovar o container, porque ele está chegando na iminência de perder o prazo de free time. Perfeito. Né? Aí aqui nessa situação eu também separo a mercadoria uma situação, o container outra, que não se confunde, a fiscalização vai continuar lá fazendo o trabalho dela, mas eu tenho uma obrigação com o transportador, que é devolver o meu container de maneira rápida. O que a gente pode fazer? Qual é a atuação do mecanismo jurídico rápido para não deixar essa conta ficar imensa? Essa questão é interessante, como a gente vai ter uma relação jurídica complexa. Por que complexa? Porque o importador ele está louco para liberar a carga. A alfândega fala assim, não, mas você está num canal vermelho, você está num canal cinza. Aí, o que acontece? O importador às vezes fala assim, mas eu não vou pagar a demurragem se ele não conseguir liberar esse container rápido, e não vai liberar, né? Porque eu estou aqui eu ouvi falar que isso é caso fortuito ou força maior. Não, não é caso fortuito ou força maior. Inclusive por uma situação extremamente interessante. A legislação diz que o container não é embalagem. Se o container não é embalagem... Trânsito de entrada e saída é diferente. Livre. Então você vai pedir para a alfândega dizer o seguinte, alfândega, me libera o container, porque o que está aqui retido contigo é a mercadoria e não o container. Às vezes a alfândega permite a liberação desse container. Na maioria das vezes, né? E às vezes não permite. Quando ela não permite, é uma ilegalidade e cabe aí uma mandado de segurança. Mas tem uma situação mais interessante ainda. É quando está no canal vermelho ou um canal cinza, o importador quer liberar o container e o terminal portuário fala assim, bicho, eu não tenho espaço no meu terminal. Fica cômodo para ele também. Fica cômodo para ele, porque ele está utilizando aquilo. Aí, nesse caso, olha que interessante. O container não se confunde com a embalagem, não é embalagem, não se confunde com a carga. Aí tem que entrar com uma ação contra o recinto alfandegado, a instalação portuária, pedir uma liminar para devolver o container e, naquele momento da notificação que eu quero liberar o container, todos os custos, de demurragem, ficam a cargo do terminal da instalação portuária. É óbvio que o armador não tem nada a ver com isso. Perfeito. Mas o que ele faz? O importador... Se resguarda. Aí quanto essa conta eu vou ter que pagar, mas eu apresento para o juiz e falo assim, esse período aqui foi culpa dele. O terminal não me deixou retirar. Não me deixou terminar. Então, olha, vamos imaginar hipoteticamente. O importador vai lá e ele...
tem um canal, vai fazer o desembaraço aduaneiro, tem um canal vermelho. Aí para o despacho aduaneiro dele. É suspenso o despacho aduaneiro dele para que a fiscalização faça a devida investigação. A fiscalização faz a investigação, o importador, o despachante do importador vai lá e fala assim, eu quero o container. Rápido. Rápido, aí é liberado. Aí quando o despachante chega na instalação portuária, fala assim, me desova, tira a mercadoria, deixa aqui... Eu vou levar o container embora. Que eu vou levar o container embora. Aí a instalação portuária fala assim, não, eu não tenho lugar. Tá tudo bem. O que acontece? Vamos imaginar que a gente ingresse com ação judicial, que o recomendável é procurar o advogado, ingressar com uma ação judicial, mesmo que não devolva na hora, mesmo que o juiz não dê a liminar. Você estanca, porque você já estanca a partir daquele pedido. Um nome bonito que o mercado chama é que você faz um stop billing. Eu acho bonito isso demais, né? Você faz o stop billing, ou seja, você suspara a cobrança. Perfeito. E colocou um marco. Vamos imaginar que esse processo, o canal vermelho, demore e chegue a uma demurge de R$100 mil. O que não é difícil. O que não é difícil. E no final, o juiz fala assim, olha, realmente eu condeno a entregar o container. Aí, aquele que não recebeu o liminar fala assim, poxa, mas não adianta mais nada isso. Não adianta. Porque você vai pagar o armador os 100 mil... E vai pegar aquele recibo do armador e vai levar na instalação portuária e falar... O terminal vai te ressarcir. Oi, tudo bem? E eu vim receber esse valor. É óbvio que não é tão simples, o terminal vai reclamar, enfim, mas... Existem outras dinâmicas que você ainda pode alocar o container. Você pode alocar o container. Depende do tipo de mercadoria. Exatamente. Então, tem solução. Agora, que a ANTAQ veio resolver uma série de problemas... Tanto aqui na importação como na exportação. Quer ver uma coisa bacana demais que a ANTAQ fez? Como eu falei, na exportação a gente chama de detention, né? Ou seja, a detenção que tem. Então, como que acontece a dinâmica? Eu vou exportar algodão, tá? Vou exportar algodão. Então, eu pego, chamo o navio e falo assim, navio, eu preciso de um container. Você faz o booking para mim? Ou seja, a reserva. Você faz o booking para mim, aí o armador vai fazer o booking e fala assim, olha, você tem 10 dias para tirar o container, unitizar a carga, liberar na alfândega e colocar no terminal, no recinto alfandegado que eu for indicar na instalação portuária, porque o meu navio vai parar lá para você embarcar, tá bom? Tá bom. Esse é o deadline, É o deadline que vai ter. Eu tenho 2 deadlines, né? Eu tenho o deadline documental e o deadline físico do container. E aí o que acontece? Você se prepara, faz tudo. Você vai lá, pega o container, coloca no Redex, que é um recinto de exportação, né? Você coloca no Redex, pega o container, colocou no Redex, pega a sua carga, o Redex recepciona a sua carga, organiza toda a unitização daquela carga, ou seja, coloca a mercadoria dentro do container, você dá a entrada na alfândega, a alfândega fala, bacana, pode embarcar, e aí cadê o navio? Aí tem o que você vai ter o que a gente chama de rolagem de carga, que é ocorre o overbooking, né? Ou seja, vendeu-se mais espaço no navio do que realmente o navio consegue comportar, ou eles dizem que tem um problema operacional, mas o problema operacional é tudo. A ANTAQ falou, não. Qualquer que seja o problema operacional, overbooking, corte de porto... Então, o fator atribuível ao transportador. Ao transportador. E aí você não vai pagar a detention. Ou seja, a demora de importação. Se no futuro ele vier te cobrar, você tem evidência de que não foi por culpa sua. Não foi por culpa sua. E normalmente essa evidência, ela nasce aonde? Olha que interessante. Na própria DUI. Porque quando eu faço a DUI, eu faço um registro antecipado da DUI e a alfândega fala, beleza... Ou seja, você já estava com tudo autorizado para embarcar. Inclusive, o armador... Olha, isso é um fato extremamente interessante e curioso. O armador, ele segura até o final quando tem overbooking. Ele não conta para ninguém. É um segredo total. Aí você vai, leva na alfândega. E você tem a liberação. Aí você entrega o armador e fala assim, mas eu mudei o navio. Agora, se você perder o deadline documental, ele fala assim, agora você vai pagar... taxa porque eu fiquei à sua espera. Ou seja, aí o armador... Você exportador não tem tempo logístico para rever aquela operação, para se adequar, porque você é comunicado em cima da hora. Você é comunicado em cima da hora. Muitas das vezes... E ainda assim eles vão cobrar. Eles vão cobrar. Mas a ANTAQ hoje já
já disse que não. Você quer ver uma situação interessante? Eu entrei no gate, tá? Ou seja, o portãozão abriu, eu coloquei o meu container lá dentro. No passado, antes da ANTAQ, tinha overbooking, perda do... o navio era cortado. O terminal falava assim, amigo, você está usando os meus serviços. Eu estou depositando a carga para você, estou guardando a carga para você. Eu não tenho nada a ver, eu não tenho problema nenhum com o armador. Você vai me pagar. Aí depois a pessoa tinha que ir lá e discutir com o armador, dava um trabalho, eles não querem pagar logo de cara, enfim. Que essa situação agora também está regulada pela a ANTAQ regulou, falou não. Primeiro, quem escolhe o terminal portuário que tem que parar é o armador. Sim. Se eu tiver um corte, o que acontece? Um corte de navio, de porto, tá? E o navio não atracou, e vamos imaginar que aquele container ficou parado no porto 10 dias. Tá? E obviamente que a instalação portuária prestou um serviço. Ela vai receber, ela precisa receber. Ela precisa receber, ela tem que receber, ela prestou um serviço. Mas o que acontece? A ANTAQ diz que não. Ela vai receber, mas ela vai faturar diretamente o armador e não o importador. Então, nós não temos mais o vínculo de importador, que pagava o importador e depois pedia a restituição. Não tem mais isso. Então a ANTAQ regula a situação se o container ou na exportação ou na importação está disponível. Isso. Né? Eu, como importador e exportador, deixei ele disponível, mas tive um empecilho criado por alguém dessa cadeia logística do armador. Perfeito. Não tem cobrança. Não tem cobrança. Suspende. Tem casos em que o armador vai cobrar também quando eu não coloquei no gate. Porque outra situação interessante é o seguinte. Isso são estratégias. E, pelo amor de Deus, eu estou falando porque são estratégias tanto do ponto de vista jurídico do armador como do importador e do exportador. Os advogados eles vão criando os seus mecanismos de proteger os seus clientes. Tá? Então, vamos imaginar o seguinte. O que acontece muitas das vezes? Eu troco o navio, ou melhor ainda, eu não troco o navio, eu não conto que eu troquei o navio. Quando eu vou pedir o gate, para abrir o gate para mim, para que a instalação portuária possa receber o container, o gate fala assim, eu não tenho espaço ou está fechado o gate para você. Ou seja, o seu container não vai entrar. E não vai entrar porque não está na lista. Tipo uma festa. Você não está na lista de convidada, você não vai entrar. Por exemplo. Tá? Então, o que acontece? A jurisprudência também, nesse caso, ela entende que como o gate foi fechado por culpa do armador que não informou na lista o que está acontecendo, e aí não é a ANTAQ, quem está resolvendo é a própria jurisprudência. A jurisprudência está falando desse debate já no Poder Judiciário. Já porque a ANTAQ não falou sobre gate fechado. A ANTAQ, quando a gente pega a lista da normativa 112, ela dá todos os exemplos. O caso de gate fechado, ela não dá. Quem está resolvendo gate fechado, quando eu já tenho a carga disponível, à disposição para embarcar, é o Poder Judiciário. Ele está usando por analogia. Por analogia, E falar em Poder Judiciário, a gente entra agora num ponto que eu acho extremamente interessante, que são as questões da jurisprudência hoje, que é a cláusula indenizatória. Então vamos lá, para a gente fechando o raciocínio já para caminhar para o fim. Nós estamos falando de cobrança de sobreestadia, que pode ser detention ou demurrage. Isso. Esse é o primeiro ponto, que é uma cobrança que, baseado no termo de responsabilidade, via de regra, o exemplo mais prático, define o prazo e os valores com relação a essa situação. Perfeitamente. Aí nós temos uma ANTAQ que veio regulamentar nos últimos 4, 5 anos a forma que isso deveria ser cobrado. Perfeito. Ou, melhor dizendo, situações que não pode cobrar. Que tem que estar suspensa. Perfeito. Situações essas alocadas ao próprio transportador e aos agentes intermediários que fazem parte da cadeia logística dele, que é o depot e o recinto. Isso, que é a instalação portuária, né? Exatamente aquela situação descrita pela resolução da ANTAQ. A gente pode trabalhar também com situações análogas, como essa que você acabou de citar. Exatamente. E por isso que a jurisprudência está reconhecendo que não é devido, se isso acontecer. É isso, porque o que acontece? A norma da ANTAQ, ela entra dentro do nosso sistema jurídico. Portanto, numa análise ampla, tá? É lei.
em que pese ser uma norma regulamentadora de uma agência que não passou pelo Congresso Nacional, mas é lei. E o Judiciário tem acolhido de braços abertos as normativas da ANTAQ. E a ANTAQ ela criou ainda hoje, para poder melhorar a situação, uma câmara de conciliação, não é isso? Ela criou um tipo de uma arbitragem, né? O que se espera hoje é que o importador, nessa utilização do container, se ele tiver algum problema com relação a cobrança, no momento que ele receber a cobrança, no primeiro momento, que ele já conteste, pelo menos é essa a orientação que se tem. Contestar o valor, a forma que aquilo está sendo cobrado. Se tiver evidências, por isso o cuidado do importador nesse momento. Perfeito. Guardar as evidências para que no momento que ele for cobrado, ele possa contestar. Sidney, não são 30 dias de free time, são 20. Ou nessa situação eu não dei causa. Por exemplo, no Porto de Imbituba, que a gente viu há cerca de 1 ano e meio, que teve um ano e meio, 2, um caos lá. logístico, Isso. Que teve que entrar com a ação para poder retirar a mercadoria e, obviamente, decidiram em centenas de dias de cobrança de demurragem de container. Então, o que acontece? Essa prova tem que ser feita muito bem mapeada, essa evidência tem que ficar muito bem concretizada para, no futuro, ele poder utilizar. A regulamentação da ANTAQ também encaminha ou orienta que o importador faça, então, se ele não conseguir extrajudicialmente resolver essa questão, vá se valer da denúncia. Ou seja, abra um dispute, ele chama de dispute, né? Eu abro um dispute assim que eu sou cobrado. Perfeito. Você me cobrou, eu tenho evidência de que o valor não é esse, que tem uma situação específica nessa tua contagem que está equivocada, eu abro um dispute. Não posso deixar muito tempo, porque a depender da situação e do valor, o cliente entra no blacklist. Perfeito. Entra ou não entra? É uma situação natural, né? Complicado. Ou se ele está fazendo a cobrança para deixar você, inclusive, fazer outros embarques. Então, o pessoal vai para a ANTAQ, abre uma medida cautelar lá, solicita, inclusive, que não seja colocado o nome do importador no blacklist, mostra as evidências daquilo que está sendo cobrado e por que está errado e pede a revisão. Via de regra, a ANTAQ, agora já um pouco mais demorado, porque o número de denúncias está extremamente expressivo. Aumentou bastante. Mas então você orienta, guarda todas as evidências, voltamos então, abrimos um dispute, e se o dispute não tiver solução, participar uma medida cautelar, um procedimento administrativo junto à ANTAQ, para averiguar aquela situação. Esse caminho é o perfeito, tá? Então, você não vai mais para o judiciário direto, você abre o dispute. Hoje, eu acredito que quando você tem muitas evidências, o próprio armador, ou seja, o jurídico do armador que vai cuidar desse assunto... Ele abre um caminho de conciliação. Aqui é melhor, eu realmente não vou te cobrar, aqui eu vou só te cobrar. Ou rever mesmo, porque pode ter um erro, de fato, pode existir. Vai rever, e hoje eu vejo... Antigamente eu tinha algumas dúvidas com relação aos disputes, né? Mas o próprio dispute evoluiu muito administrativamente, internamente. O jurídico dos armadores hoje tem orientado mais a área financeira, os diretores financeiros, os CEOs. Conciliar, chegar de conciliar, falar, gente, vamos fazer assim que é melhor, porque a ANTAQ já tem um entendimento sobre isso. Então, o mercado também... Está bem engessado. A gente consegue entender qual é a situação que cabe uma revisão com relação ao valor ou quando não cabe. E eu vou dizer assim, o mercado está começando a entrar dentro de uma normalização. Ou seja, o que vai poder, o que não vai. É óbvio, a ANTAQ hoje está sobrecarregada? Tá. Sem dúvida nenhuma. Porque está todo mundo agora ansioso, eu quero resolver. Tudo virou dispute, entra no procedimento, quer dizer, dispute não, procedimento administrativo para rever o valor. Para rever o valor, mas eu acredito que isso vai... Não, rever o valor não é correto. A situação, né? Não, o fato gerador que vai... Isso, é rever a contagem, a forma que aquilo está sendo cobrado. Perfeito. Aí, separando agora uma situação da outra, a ANTAQ e o Poder Judiciário. Então, a forma que está sendo contada, a ANTAQ vai regular e verificar junto com o importador ou o armador se está correto ou não. Isso. Porém, no termo de responsabilidade, eu anuí com relação a um número, vamos dizer. Sem dúvida. Né? Eu concordei com $60 dia com relação à sobreestadia. Isso significa dizer que pulamos, então, para o exemplo que você ia começar a dar, vou pedir para você falar agora, que é do STJ. O que o STJ mudou com relação a isso? Mas deixa eu só fazer um comentário sobre os valores. Você levantou uma situação muito interessante. Dentro do transporte marítimo, eu tenho duas figuras. Eu tenho o armador, que é representada no Brasil pela Agência Marítima.
e eu tenho um agente de carga que representa o NVOCC estrangeiro. Qual é a diferença? A diferença é o seguinte, ou eu embarco diretamente com o armador, aí é fácil a gente saber. Nós temos uma média de 8 armadores que atendem o Brasil, né? MSC, Maersk, Você já viu o logo ali no BL? Você não viu o logo no BL, você já sabe direto. Que é um NVOCC. A ANTAC antes não regulava isso. Não regulamentava isso. Aí o que aconteceu? Nós tínhamos, num passado recente, o armador cobrava $100 e o agente de carga cobrava $150, $180, né? Com a justificativa dizendo o seguinte, eu tenho um risco aqui, eu preciso cobrar um over. Ter um overprice, uma gordurinha que se der algum problema eu tenho de onde tirar. A resolução da ANTAC hoje não permite. A nova resolução da ANTAC se o armador cobrou $100, o agente de carga tem que cobrar $100. Ah, mas eu tenho um termo. Tá tudo bem. Inclusive, olha que interessante o paradoxo. O termo é válido. Perfeito. E você, como agente de carga... Entre as partes. Entre as partes. Você pode cobrar do importador. Tá tudo bem. Acontece que isso é uma cláusula abusiva na visão da ANTAC. E a ANTAC pode aplicar uma multa para o agente de carga que cobrou o over. Então, ele tem uma relação jurídica boa entre importador e NVOCC com documento válido. Perfeito. Mas se ele utilizar e cobrar o valor acima do que está lá, ele corre o risco de ser punido pela ANTAC. Olha que interessante. Então, nós temos uma nova fase. Obviamente que isso ainda vai acabar gerando uma série de disputas, eu tenho absolutamente certeza disso. Muitas das vezes o próprio agente de carga vai justificar a necessidade de cobrar um valor a maior. Eu não consigo conceber ele trabalhar, ter uma operação dessa... Sem receber nada, eu concordo. Tá? Então eu acredito que isso ainda vai ser objeto de disputa, um desdobramento junto à ANTAC, ou seja, mas é um outro processo. É um processo que vai ter uma ação anulatória de uma multa aplicada pelo agente de carga que cobrou um valor a maior, mas como diz você, isso pode ser matéria de um outro... Então, chegamos aos temas de regulamentação da forma de cobrança, se há abusos praticados ou não. Ou não, isso. E aí, eventualmente, vamos para a ação, vamos imaginar a ação efetiva de cobrança para puxar o gancho do caso do STJ, isso, que trouxe um barulho, uma nova visão, pelo menos com o limite de cobrança. Como era antigamente no Poder Judiciário, qual era a visão, ou ainda existe, né? Me corrija. Ainda temos 2 posicionamentos com relação à natureza da demurge. Na realidade, a demurge é devida. Pronto, acabou, todo mundo já sabe. Não devolveu o container no free time, todo mundo já sabe. Vou pagar. Alguma coisa eu vou pagar. Vou pagar. A ANTAC não disse o que é valor abusivo. Ela não falou o que é valor abusivo. E nem pode, né? Ela nem pode. Então, ou seja, eu não tenho como discutir um valor abusivo e falar assim, está em excesso. A ANTAC não falou isso. A ANTAC definiu, como a gente estava discutindo até agora, e nós estamos discutindo nesse podcast, as causas interruptivas da cobrança. Suspensão, a forma que tem que ser cobrado. Como tem que ser cobrado. Ou seja, ela definiu algumas questões que estavam soltas. Ela falou, não, vamos organizar isso aqui, vamos normatizar isso daqui para que haja cobrança. Só que ainda, obviamente, que tem o inadimplemento, o não pagamento pelo uso do container acima do free time, e esses casos são resolvidos pelo Poder Judiciário. Então, o Poder Judiciário ainda está presente nas cobranças de demurge. Certamente é uma dos maiores, tirando o banco, o plano de saúde, essas coisas, certamente na área de litígio, a demurge é uma das mais hoje que tem no mercado. Tá? Indiscutivelmente, a quantidade de disputas são elevadíssimas. Então, aí o que acontece? O judiciário, ele tem uma posição, até então. Entendia que tratava-se de uma cláusula indenizatória, tá? Em que nessa cláusula indenizatória eu já tinha lá previamente um valor ajustado. Então vamos de novo. Passou o free time, $100 por dia. A minha mercadoria foi para um canal cinza. Ficou lá 60 dias, 70, 80 dias, tá? Não é culpa do importador. Mas o importador fala assim, mas eu quero discutir. Não é culpa, mas é risco do negócio. É risco do negócio Sabe dele. Sabe
Que está lá. Que tem essa possibilidade. E aí aquele valor chega, e a gente até sempre olha no escritório, né? Nós temos valores altos no escritório, tem valores elevados, tem valores de 1 milhão. Então esse é para o importador que não se preocupou em tomar aquelas alternativas acautelatórias lá no início. Lá no início. Ao invés Na de hora ele que a mercadoria foi parametrizada, que ele falou, meu Deus, eu vou passar por um canal Singa, já deveria ter se preocupado em um importador, eu sempre falo, importador que acha que vai resolver tudo. Não, deixa aqui que eu resolvo. É só entregar aqui uns documentozinhos. Ou acha que vai acabar rápido. Ou acha que vai acabar rápido, que enfim, não, eu vou lá, eu converso com o fiscal. Mas tem procedimentos para tudo. E vai demorar, tá? Só não demora quando entra como na segurança, mas é outra história e aí a gente vai discutir isso num outro momento. Aquela pegando o ganchinho, então tem que saber atuar no momento certo. Não deixa a bola quicar. Não deixa quicar, a conta lá na frente vai ficar alta. Vai ficar alta. E é o que a gente olha hoje, né? Em que nas disputas os valores eles já são pré-contratados, então é uma cláusula que a jurisprudência até então estava entendendo como uma cláusula indenizatória. Isso significa o seguinte: não havia limite para cobrar. Enquanto você estivesse com o container em seu poder, mas eu não podia fazer nada, está em seu poder. Tá? Enquanto você tem um container... E você anuiu com aquele valor quando você... E você anuiu, você concordou com aquele valor, o taxímetro está rodando. Ou seja, você vai pagar, o relógio não para. E vem aquela conta monstruosa. E aí discutia-se sobre caso fortuito, força maior, uma série Mas monstruosa, você fala inclusive, nesse caminho do STJ, é maior que o valor do container. Maior. A maior Até parte que das cobranças... a operação que o cara fez, por exemplo. Entenda, muitas das vezes o importador, e a gente olha isso na prática, dependendo do tamanho do valor, ele vai no advogado, o advogado fala assim, gente... Não, ou ele está dentro daquele escopo do custo logístico dele e vai embora. E vai embora. Então ele acaba pagando. Né? Às vezes contrariado ou não, mas é terapia de novo, ele faz terapia, não vai concordar com o valor, paga e acabou. O que a gente não recomenda que seja feito naturalmente. Só que aí quando chega o valor que ele começa a ficar alto, ele incomoda. E as pessoas vão por litígio, sempre que tem demurge, são valores altos que tem demurge. E não é um container, né? E não é um container. A maioria das vezes. Né? E aí o que acontece? Vai para o Poder Judiciário. Então nasce a disputa, o litígio no Poder Judiciário. E o Poder Judiciário, então, entendia a jurisprudência, que era a cláusula indenizatória, e como cláusula indenizatória, o céu é o limite. Pronto, não tinha jeito. Certo. Nós vimos uma série de casos em que a gente advogando para essas empresas, a gente fica até triste pelo tamanho do valor das indenizações. São valores altos, às vezes pode até fechar uma empresa. Tá? Eis que, em outubro ou novembro do ano passado, uma nova jurisprudência surgiu. E não é uma jurisprudência qualquer, não é uma jurisprudência única de um magistrado, não é uma jurisprudência num tribunal, é uma jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Para quem não sabe, o Superior Tribunal de Justiça ele bate de ombro com o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal é o famosão porque ele cuida da Constituição Federal. Mas o Superior Tribunal de Justiça, ele cuida da aplicação de todas as normas do Brasil. Ou seja, se não é Constituição Federal, o Superior Tribunal de Justiça ele vai analisar. Mérito dos advogados que sempre bateram na tecla que não poderia ser um valor maior do que o valor do container. Do que o valor do container. Você sempre falou isso. E chegamos lá, né? Ou seja, no STJ. E essa Câmara específica do STJ, ele colocou o seguinte, o acordo é um acordo muito bem fundamentado, um acordo grande, tá? Eu diria até que é um acordo que merece ser lido pela lição que traz, que ele vai trazer uma série de situações jurídicas nesse acordo, onde ele debate a cláusula indenizatória. E, aliás, ele até fala uma coisa que eu acho extremamente interessante. Nesse acórdão, ele fala assim, como pode alguém pedir uma cláusula, ter uma cláusula indenizatória e entrar com uma ação de cobrança de demurge? Se eu tenho uma cobrança, não é uma indenização. Perfeito. São coisas diferentes, né? Então, ele começa a construir essa jurisprudência dessa forma. E, finalmente, ele chega à conclusão que é uma cláusula penal. E é uma cláusula penal, e agora você que está escutando a gente fala assim, e daí? O que é cláusula penal? E aí eu respondo. A cláusula penal tem uma limitação de valor.
ela não permite o que a gente teria um enriquecimento sem causa. Então, a gente chama atenção para o Código Civil. Chama atenção para o Código Civil. E aí ele diz o seguinte, na falta de parâmetros, ele fala, não, a indenização numa cláusula penal tem que ir até o valor do container. Ou seja, aí você pergunta agora, mas como é que eu chego a um valor do container? Isso também é fácil. Todo container tem um número. Aquele número que você olha e você vai buscar na internet aquele número, tem até a data de construção do container. Então é como carro. Qual é o ano desse container? Esse é um container de 2021. Já é antigo. Já é antigo. Quanto custa um container desse? Aí você vai lá, busca, pega a tabela, mostra. E a tese agora é de que não pode passar o valor do container. Porém, isso é muito importante, é um julgado importante, é uma jurisprudência importante, mas eu vou voltar. Que trouxe luz. Que trouxe luz. Só que essa jurisprudência trouxe tanta luz que gerou de novo novos litígios, novos problemas, novos entendimentos. Então nós temos 2 entendimentos. Temos 2 entendimentos. E o que deve acontecer nos próximos meses, acredito eu, devem fazer uma uniformização de jurisprudência. Ou seja, o que nós vamos seguir afinal? Porque se eu tenho uma Câmara que julga de uma forma e a outra que julga de outra, eu tenho uma insegurança jurídica muito grande. Eu não posso... Veja bem, o direito e o judiciário e a jurisprudência não pode ser uma loteria. Sim. Eu vou naquele juiz que ele é legal, que ele tem esse entendimento. Não, agora é ele esse juiz. Então, não pode acontecer isso. A jurisprudência ela tem que uniformizar, porque primeiro eu tenho a lei, que é a minha conduta, como eu devo servir e como é que eu devo me comportar. Depois eu tenho o entendimento jurisprudencial, que é importantíssimo, porque a jurisprudência vai analisar casos concretos. A forma de se comportar, você diz, é a questão regulatória. Regulatória. Então, isso. Como eu conto, isso. é a contagem. É a contagem. Depois eu pulo para o limite financeiro daquela operação. Quanto aquilo vai representar como teto máximo? Porque, veja, dependendo da jurisprudência, vamos imaginar que a cláusula penal tem a validade, tá? Ou seja, ela tem validade hoje, mas ela não se aplica a qualquer um. Eu tenho que ir para a justiça, tenho que discutir, e a jurisprudência agora está duvidosa. O armador ele não sabe, também ele está nesse fogo cruzado. O jurídico do armador vira para os diretores e fala assim, para os gestores fala assim, então, eu tenho esses 2 negócios, o que a gente faz? Se você organizar e der de novo uma bússola, as pessoas vão saber o que fazer. Vamos imaginar que vença a cláusula penal. O que vai acontecer na minha visão? Os armadores não vão deixar mais muito tempo o container junto com o importador. O que ele vai começar a fazer? Ele mesmo vai começar a querer buscar os containers. Que ele fala... Porque seria o melhor dos mundos. A mercadoria está fiscalizada, não tenho nada com isso, esse equipamento é meu, eu quero ele de volta. É isso aí. Ou seja... O agente de carga também? O agente de carga... Então, o agente de carga, ele é um problema, né? É sempre um problema o agente de carga. Por que eu falo que é um problema? Porque ele fica no meio de um sanduíche. Ele não é nem um importador, ele não é nem um armador. Então, hoje, quando a gente entra na comunidade de segurança para o agente de carga, tem juiz que concede a liminar, dizendo realmente... A responsabilidade é sua, você está fazendo o papel de importador, você devolve. Tem juiz que diz o seguinte, não, essa carga tem que ficar protegida até o final, porque ela não é embalagem, mas ela está protegendo, e o dono da carga não veio reclamar. Perfeito. Então você não pode tirar. Bagagem desacompanhada, por exemplo, abandono. Abandono, né? Então, o agente de carga, hoje ele tem uma situação muito delicada com relação a isso, e ele vai acabar pagando a demurge, não vai ter jeito. O que acaba fazendo ele tem que ingressar depois com uma ação contra o importador. E olha que interessante, o que também eu não concordo, mas enfim, o fato de eu não concordar não significa absolutamente nada, né? Vamos imaginar, o agente de carga está devendo demurge por culpa do importador. O importador não devolveu o container. Perfeito. O armador não sabe quem é o importador. Vai cobrar dele. Porque no BL, tal, o consignee é o agente de carga. Vai cobrar do agente de carga. O que o agente de carga tenta fazer? Ele tenta chamar no processo o importador para falar, eu não tenho nada a ver com isso, ou seja, ele vai sair fora.
O judiciário diz que não. Diz que não pode. Diz que não. Ele tem que pagar o armador e depois vai ter que buscar a indenização junto A situação deles juridicamente ainda é mais delicada. Do agente de carga é bem delicada. É bem delicada mesmo. Por isso que eu sempre falo que o agente de carga ele tem que estar monitorando as operações dele dia a dia. Todo mundo que ele trabalha ele tem que ter um time exclusivo para verificar a entrega desses containers. Maravilha. Sidney, então, vamos lá. Fazendo aqui o nosso fechamento agora real. Tivemos uma mudança significativa com a ANTAQ, com o posicionamento da ANTAQ, o que deu novos caminhos para a gente, pelo menos, discutir a forma de cobrança. Perfeito. O Poder Judiciário trouxe, então, um viés completamente diferente, o que talvez permita a quem está com processos ainda tramitando discutir, pelo menos, o teto máximo, o valor. Sim. Né? Isso aí, um repetitivo, futuramente vai definir, tomara que seja positivo nesse sentido. Né? E a preocupação de quem atua no Comex é sempre a tomada de decisão rápida, célere e pontual, né? Desova de container no momento certo, de repente uma medida judicial para poder retirar o container de forma mais rápida, alocar, enfim, todos esses mecanismos para tentar mitigar o risco ou pelo menos o prejuízo que ele vai ter no futuro com relação a isso, né? Independente de ser detention ou de ser demotion. O importador, eu brinco, né? O importador e o exportador tem que ser como o escoteiro, sempre alerta. Né? Ou seja, tem um problema, tem que começar a correr para resolver, não esperar aquilo virar uma bola de neve, de fato. Fantástico. Então vamos, de repente, no próximo episódio falar sobre o agente de carga? Vamos. Deixou no ar aqui, eu achei interessante. Tem muita coisa, muito problema para falar, né? Muita coisa para falar de agente de carga. Tá bom, então nos vemos numa outra oportunidade. Obrigada. Obrigado, pessoal. Até a próxima.